A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus. Estamos aqui na manhã de hoje, dentro do carro, um local inusitado, mas nós vamos fazer a nossa leitura diária da Bíblia. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos ler o livro de Provérbios, capítulos 21, 22, 23 e 24. Segue naquela mesma sequência os capítulos 21 e 22, do contraste entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o sábio e o tolo. Vamos lá então? Capítulo 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar num canto eirado do que junto a uma mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. Quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e o arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do povo, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, ele repousará. Meu Deus! Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo e para os retos o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e também a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em quem ela confia. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome, procede com indignação e também com arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. O homem perverso mostra a dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem diligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. Amém? Capítulo 22, segue a sequência. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e o outro o Senhor o fez. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O simples aqui, meus irmãos, é as pessoas inocentes, que são enganadas facilmente, O galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso, e o que guarda sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que o empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque ele dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo o transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si ou dar ao rico, certamente empobrecerá.
Agora, meus irmãos, vem alguns preceitos e admoestações para aqueles que são sábios, tá? Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável aos guardares no teu coração e os aplicares a todos os seus lábios. Porque para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, e nem oprimas no juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida dos que os despojam. Não te associes com o iracundo e nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as tuas veredas e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que comprometem e ficam por fiador de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas a perder a cama debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Vês um homem perito na sua obra? Perante rei será posto, não entre a plebe. Capítulo 23 continua falando da instrução aos sábios. Quando te assentares a comer como um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca na tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fadigues para serem rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, e como águia voa aos céus. Não comas o pão do invejoso, e nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina a tua alma, assim é. E ele diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezarás a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem entres dos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleitará a causa contra ti. Aplica o teu coração ao ensino e aos ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, nem por isso morrerá. Tu fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á-se também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseveras todos os dias, porque deveras haverá um fruto e não será frustrada a sua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente o caminho do teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando ela vier envelhecer. Olha que provérbios, irmãos. Isso mostra o verdadeiro amor do filho pelos pais, né? É quando os pais envelhecem. Meu Deus. Compra a verdade, não a vendas. Compra a sabedoria e a instrução e o conhecimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Alegre-se teu pai e a tua mãe, e regozije-se aquela que te deu a luz. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens infiéis. Para que são os ais? Para que são os pesares? Para quem as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são as feridas sem causa? Para quem são os olhos vermelhos? Para os que demoram em beber vinho e para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. E os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. E é verdade, né, irmão? Quando a pessoa está embriagada, ela fala muita perversidade, né? Serás como o que se deita no meio do mar, e como aquele que se deita no alto basto, e dirás: escaparam-me e me não doeu, bateram-me e eu nem senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Meu Deus, que vida, hein? Capítulo 24, para a gente encerrar, né? Continua os preceitos aqui para sermos mais sábios, né?
Não tenhas inveja dos homens malignos e nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras e toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mas poder tem o sábio do que o forte e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência fará-se a guerra, e na multidão dos conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato, no juízo a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas será chamado, né? Ou seja, aquele que quer fazer o mal será chamado mestre de intrigas, né? Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não sabemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não pagará ele o homem segundo as tuas obras? Meu Deus, um texto missionário aqui, né, irmãos? Filho meu, saboreia o mel porque é saudável e o favo porque ele é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro. Se não, será frustrada a tua esperança. Não te ponhas de emboscada ao perverso contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do teu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, e os perversos serão derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Meu Deus, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores e nem tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a sua ruína se virá naqueles dois, e quem o conhecerá? E para encerrar aqui, mais preceitos para uma vida sábia. São também esses provérbios dos sábios: parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo voto será maldito e detestado pelas nações. Mas os que repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora e apronta a lavoura do campo, e depois edifica a tua casa. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo, e nem o enganes com os teus lábios. Não diga, como ele me fez, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que tudo estava cheio de espinhos, e da sua superfície cobertura de urtigas, e o muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi animação. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, meus irmãos, vários preceitos aí para uma vida sábia. Amém? Deus abençoe. E em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.